Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aqueles que estão em diferentes países, aos ministros, congregações e irmãos. Para mim, é uma grande bênção estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. No próximo sábado, estarei em Bogotá, na reunião de ministros, depois, na reunião da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, após o meio-dia, ou seja, na parte da manhã, estarei na reunião de ministros e depois do almoço, na reunião da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, no mesmo lugar. E no domingo, estarei com todos os que estarão reunidos lá no auditório ou coliseu. Quantos aqui sabem onde é? O engenheiro Ivan Sarmento já lhes indicou, e ali nós nos veremos para continuarmos compartilhando momentos espirituais em torno da Palavra de Deus. Assim, orem muito por essas atividades lá em Bogotá, na Colômbia. Para o próximo sábado, toda a parte da manhã, na reunião de ministros e colaboradores, irmãos e irmãs que estarão também ali, os colaboradores e as colaboradoras. E depois do meio-dia, como já lhes disse, na reunião da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. E no domingo, estarei com todos os irmãos e irmãs que se reunirão, ministros também que se reunirão para o culto de domingo pela manhã. Isso é no próximo domingo. De modo que estarei durante todos esses dias aqui na Colômbia compartilhando a palavra do Senhor. O mais importante é nos reunirmos para escutarmos a palavra de Deus, para louvarmos a Deus, glorificar a Deus e cantar salmos, hinos ao Senhor. E para esta ocasião, vamos ler no livro de Jó, no capítulo 14 e versículo 14, que aqui na Bíblia, aqui eu tenho aqui, isso está na página 474. Isso nesta minha Bíblia, porém nas outras, em outras versões pode estar diferente. E Jó perguntou: se o homem morrer, porventura voltará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Também no mesmo livro de Jó, no capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive.
No versículo 25 nos diz: se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso, os meus rins se consomem no meu interior. si el hombre muriere, Se o homem morrer, volverá a vivir. voltará a viver? Essa é a pergunta de Jó. Pueden tomar asiento si tienen la Queiram bondad. assentar-se, tenham a bondade. Si el hombre muriere, Se o homem morrer, voltará a viver? es la pregunta que muchas Essa é a personas pergunta que muitas pessoas se fazem. y algunos no saben E algumas delas não sabem cómo esto como isso sucederá. todo ser humano que pasa por esta tierra Todo ser humano que passa por esta terra, muera, mesmo que morra, va a otra dimensión. vai para outra dimensão. Los pecadores a la quinta dimensión, Os pecadores vão para a quinta dimensão, llamado el infierno, que é chamado o inferno. y los creyentes E os crentes em Deus, crentes em Cristo, van al paraíso, vão para o paraíso, la dimensión, chamado sexta dimensão. sencillo como eso. Tão simples assim. Ahora recordamos las palabras de Cristo que nos dice Recordamos as palavras de Cristo capítulo que estão em São João, no capítulo 11. verso 21 en adelante, cuando A partir do versículo 19 em diante. para resucitar a Lázaro, Isso foi 11 verso quando Jesus 20, 19 en adelante dice: muchos de los foi judíos para ressuscitar Lázaro. habían venido a Marta y a Diz: María para consolarla por su hermano, para consolarlas por su hermano, o sea, por la muerte de su hermano. Entonces Marta, E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria a respeito de seu irmão, ou seja, a respeito da morte de Lázaro. Marta dijo a Jesús: Ouvindo, pois, Maria que Jesus vinha, "Si hubieses estado saiu-lhe ao mi encontro. hermano, Maria, porém, ficou assentada em casa. mas también Marta, sabe que pois, todo disse lo a que pidas Jesus: Dios". Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Le dijo: Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ali mesmo, Cristo respondeu à pergunta de Jó. Embora Jó também a tenha respondido quando ele disse: Eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, o Senhor, o Cristo. E disse que ele o veria com seus próprios olhos. Depois que estivesse morto, ele o veria, e não outro. E isso teve o seu cumprimento quando Cristo visitou ao paraíso
logo ao morrer, Abraham, Isaac, Jacob, ali onde estavam Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, também Job, e também Jó, os profetas, Moisés também, ellos. todos eles. Y cuando Cristo resucitó, E quando Cristo ressuscitou, ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento que estaban que estavam en el paraíso. no paraíso. San Mateo capítulo Em São Mateus, 27, no capítulo 27, verso a partir do versículo 51 en adelante, dice, y aquí 51 diz: el velo del templo E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de arriba abajo, de alto a baixo, y la tierra tembló, e a terra las tremeu, tierra, e se fenderam as se pedras, abrieron los sepulcros, e abriram-se os y muchos sepulcros, cuerpos de e santos muitos que habían corpos de dormido santos que dormiam levantaron, foram y ressuscitados. saliendo de los sepulcros, E saindo dos después de la sepulcros, resurrección de él, depois da ressurreição dele, sepulcros, después de que saíram do sepulcro, Cristo, depois do quê? o sea, Depois da ressurreição de Cristo. que Cristo resucitó y resucitaron con Cristo los santos Ou seja, del Antiguo Testamento, Cristo ressuscitou de los sepulcros, e com Cristo ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, saíram dos sepulcros. E o que sucedeu? vinieron a la Diz: santa ciudad, o sea, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Allí Entraram na cidade santa e apareceram a muitos bien em a su Redentor Jerusalém. con sus propios ojos. E ali estava Jó também, vendo o seu Redentor com seus próprios olhos. Volvió. E Jó, ressuscitado, voltou a viver. Tenemos el caso Nós também temos o caso de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, cual volvió a vivir, o qual voltou a viver, pero Redentor. porque Cristo, o Redentor, o ressuscitou. Lázaro es de figura Lázaro é tipo e figura los creyentes de todos os crentes em Cristo que formam del Señor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, los cuales están conscientes os quais estão conscientes que están conscientes de que si mueren se eles morrerem, tendrán problemas não haverá problema algum, para vivir. voltarão a viver. Dice Cristo, Cristo disse: yo soy la Eu resurrección sou y la a vida. ressurreição e a El que vida. cree en mí, Quem aunque crê em esté mim, muerto, mesmo que vivirá. esteja morto, viverá. Todo aquel que E vive y todo cree en aquele mí que vive e crê em no mim morirá eternamente. não morrerá eternamente. Crês isto? También nosotros Nós também lo creemos. cremos nisso, Creía como Marta Marta e Maria y María. criam. Nosotros sabemos, conocemos Nós sabemos quién es nuestro e Redentor. conhecemos quem é o nosso Redentor. O seu nome é Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, Salvador. o nosso Salvador. Y el que cree en Cristo E quem crê em Cristo morirá eternamente. não Sino morrerá que eternamente, va al paraíso, donde continúa viviendo en cuerpo anglicano. e se morre fisicamente, vai ao paraíso, onde continua vivendo no seu corpo angelical. E quando Cristo complete a sua obra de intercessão no céu, como sumo sacerdote, Tomará el título. ele sairá do trono do Pai, Ahí tomará o título de propriedade, sale e Cristo como león de la sairá tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, obra del clamor para efetivar a sua obra de reclamação, que él con su reclamando todos aqueles que ele redimiu com seu sangue, forma la iglesia del Señor os quais são os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era e de etapa em etapa. Él, luego que haya tomado el título de propiedad y abierto Depois que Cristo tiver tomado o título de propriedade, el título de la vida eterna, tê-lo aberto pasará no a céu, el paraíso por la sexta dimensión
aberto esse título da vida eterna, ele passará pelo paraíso, pela sexta dimensão. Ou seja, ele estando na sétima dimensão, na dimensão de Deus, onde Deus está, daí ele descerá à sexta dimensão, onde estão os crentes em Cristo com seus mensageiros que partiram nas eras passadas, onde está cada um dos mensageiros, incluindo o reverendo William Branham, cada um deles com o seu grupo. Então, ele passará por cada um dos grupos de cada era, julgará o mensageiro, e então virá com eles à terra para ressuscitá-los em corpos eternos, corpos glorificados, como ele prometeu. E vamos ver se ele prometeu isso ou não, porque se ele não prometeu, ele não cumprirá. Em São João, no capítulo 6, nos versículos 39 e 40, é onde ele disse: Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. que me ha enviado, Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e creia nele, y yo le tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquí Cristo establece Cristo estabeleceu aqui em qual dia los muertos creyentes ele ressuscitará os mortos crentes nele. día postrero No último dia. delante de Dios, No último dia diante de Deus. delante del Señor, E lembrem-se de que um dia diante do Senhor 1000 años, é 1000 anos para os seres humanos. Ou seja, será en el día postrero, que isso será no último dia, el séptimo, que sempre é o sétimo. el día postrero de la semana, O último dia da semana é o sábado, é o sétimo dia da semana. el séptimo día delante de E o Dios, sétimo dia diante de Deus séptimo milenio, é o sétimo milênio, no qual Cristo estabelecerá establecer su reino. aqui neste planeta Terra o seu reino. De eso, Mas antes disso, él ele ressuscitará aos mortos crentes nele em corpos glorificados e eternos. iba a transformar a los E transformará os crentes nele que estiverem vivos no último dia. los va a llevar con él E os levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro más importante no céu, que na festa mais importante que já tenha sido realizada no céu. por eso dice en Apocalipsis capítulo 19, Por isso é que no Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10 diz: Bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. he sido convidado Eu fui convidado e eu aceitei esse convite. E quem mais? cada uno de ustedes también. Cada um de vocês também. Por eso estamos esperando É por isso que nós estamos esperando complete su que iglesia, Cristo complete a sua igreja, cual se predica el evangelio, pelo qual se prega o Evangelho de Cristo. se continúa predicando el evangelio de Cristo, E se continua pregando o Evangelho de Cristo, como él llama porque é assim como ele chama as suas ovelhas, aos que formarão parte de su iglesia, parte da sua igreja, de era em era. por eso dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, Por isso ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. a sus escogidos, Essa é a voz de Cristo chamando e ajuntando os seus escolhidos. capítulo Lembrem-se de que em São João, no capítulo 10, del 30, do versículo 27 ao 30, ele disse: mis ovejas As minhas ovelhas ouvem a minha voz me siguen e me seguem. y yo las conozco Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. y no perecerán. Jamais perecerão. Mi Padre que me las Meu dio Pai es que me mayor as que deu todos, é maior do que todos. y nadie las puede E arrebatar ninguém de la poderá mano de mi Padre. arrebatá-las da mão do meu Pai. Esa es Essa una promesa é divina uma promessa divina para ser cumplida para ser cumprida
posterior. no último dia. Por eso nos dice E por isso ele também nos disse, en el capítulo 10 también, no capítulo 10 de São verso João, 16 acá adelante, no dice versículo también, 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas eu também también tenho debo outras traer, ovelhas que não são deste aprisco, aquelas também devo trazê-las, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. es el A voz evangelio de siendo Cristo predicado é o evangelho sendo pregado el Espíritu Santo pelo a través Espírito Santo, de los diferentes através mensajeros que dos él diferentes envía. mensageiros que ele envia. Él es el buen pastor, E ele é o bom pastor. el redil O es la aprisco iglesia del Señor é a igreja do Senhor Jesus Cristo. y las ovejas que son E quem são as ovelhas? nosotros que hemos escuchado Todos y nós como tenemos que escuchado temos ouvido e continuamos ouvindo a voz de Cristo, a palavra do Senhor, y esperando su venida a su iglesia en el día posterior en el cual ya vivimos e esperamos a sua vinda à sua igreja no último dia, calendario gregoriano, no qual nós já vivemos, porque conforme o calendário gregoriano, nós já estamos no 7º milênio, considerando de Adão até aqui. tiempo Portanto, en que estamos no tempo de un em momento que, a otro, de um momento a outro, Cristo completará a sua igreja. vendrá con los creyentes E ele virá com os crentes del paraíso que estão no paraíso. y les resucitará en cuerpos Os eternos ressuscitará em corpos glorificados, eternos e los glorificados, cuales, cuando el reverendo William Branham estuvo en la sexta os dimensión, quais, el paraíso quando o irmão Branham llevaba esteve lá na 6ª dimensão, no a los paraíso, creyentes en Cristo que murieron ele foi levado até os crentes em Cristo que morreram de reverendo William Branham, no tempo do reverendo William Branham, que son el grupo os quais de escogidos são o grupo de escolhidos sob a direção do Espírito Santo, dirección del Espíritu através do ministério a través del ministerio do de reverendo Branham. William Branham. Y él vio E ali ele viu que que todos eles estavam jovens, aparentando entre 18 e 21 anos de idade. tenían el cabello Eles de un tinham color, otros de otro color, os cabelos, unos de la tierra, cada de um un color y otros de otro color. de uma cor. Y los vio muy felices. Y eso es en el Ou seja, cuerpo uns de uma espiritual cor, del outros de outra espíritu, cor. porque el Como é aqui na Terra. espíritu de las personas Algumas pessoas têm o cabelo de uma cor e outras de outra cor. así como el E ele os viu muito felizes ali. Espíritu Santo E isso é no corpo espiritual, no espírito, porque o espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. de Dios, Assim como o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o anjo do pacto, é o corpo angelical, o corpo teofânico de Deus. Por isso, aquelas pessoas que viram o anjo do Senhor estavam vendo Deus no seu corpo angelical. su cuerpo angelical. E esse corpo angelical é Cristo no seu corpo angelical. E aquelas pessoas que viram a Jesus, elas estavam vendo Deus com seu corpo angelical dentro daquele corpo de carne chamado Jesus. Así el que me ha visto a mí, Por isso é que Cristo dizia: capítulo 14, verso quem me 6 viu, adelante. viu o Pai. São João capítulo 14, versículo 6 em diante. Assim como Estaba viendo a Dios. aquele Por eso cuando Jacob que tinha visto o anjo do pacto en el capítulo 32 estava vendo Deus. del, Por isso, quando Jacó lutou com o anjo, y no lo soltó hasta no que capítulo no 32 do Gênesis, e recibió não la soltou bendición del ángel, até que recebeu a bênção do anjo do Senhor, luego Jacob dice que e em el seguida hombre venía al lugar porque dijo que Jacó Dios colocou por nome naquele lugar Peniel, porque dizia: vi Deus cara a cara, e a minha alma foi salva. dijo que vio a Dios Ele disse que viu Deus cara cara a capítulo cara. 22 del Génesis. Gênesis capítulo 32, Verso 29 en adelante dice, começando aqui no versículo
26, 28 dice, disse, aún un poco antes, del 26 en adelante dijo, déjame. ele lhe disse, porque deixe-me cayó la ir, alba. porque já a alva subiu. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Y el varón le dijo, O "¿Cuál varão es lhe tu disse, nombre?" qual é o teu Ele nome? respondeu, E ele respondeu, Jacó. Y el varón le dijo, no Então lhe se disse, dirá más tu não nombre se chamará mais o Jacob, seu nome sino Jacó, Israel, mas Israel, porque has luchado con porque Dios y como con los príncipe hombres, lutaste com y has Deus e com os vencido. homens e vencestes. Entonces Jacob Jacó então le perguntou-lhe preguntó e y disse, dijo, declárame ahora tu nombre. dá-me, Y peço-te el a varón saber o teu respondió, nome. ¿por qué preguntas por mi nombre? E o varão Y lhe lo respondeu, bendijo allí. por que perguntas Y pelo llamó meu Jacob nome? el nombre de aquel E ali o lugar abençoou. E Peniel, Jacó chamou o nome porque daquele dijo, lugar "Vi a Peniel, Dios porque cara a dizia, cara, tenho y visto fue a librada Deus mi face a alma". face, e a minha alma foi salva. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba E saiu-lhe o sol, de su quando cadera. passou a Peniel, e manquejava da el sua mejor coxa. cojo y con la bendición del ángel que viene de las piernas É melhor y la bendición de Dios. a pessoa coxa com a bênção do anjo Y algunas veces, do que bem das pernas, mas sem a bênção de Deus. algunas veces tenemos E algumas vezes, lutando pela bênção, algumas vezes que es temos alguns problemas, mas trasciende conseguimos a bênção, que é o mais importante e que transcende a vida eterna. Portanto, é importante sabermos estas coisas. Jacob, el cual Sabermos que esse anjo que apareceu para Jacó, y o como qual en el capítulo 14 como Melquisedec, havia aparecido para Abraão também como Melquisedeque e como Elohim, cuando lo visitó Abraham como Melquisedeque no capítulo 14 do Gênesis, para e como Elohim no capítulo 18 do Gênesis. y el hijo, el Quando ele visitou Abraão com os arcanjos Gabriel e Miguel para confirmar a promessa de que o filho viria no próximo ano e para a destruição de Sodoma e Gomorra. Portanto, Melquisedeque é Cristo no seu corpo angelical. dentro de su cuerpo. Consequentemente, Cristo, el ángel del Padre. é Deus dentro do seu corpo angelical, Eso es de que cuando le apareció a dentro Moisés en el capítulo 3 de Cristo, o anjo do pacto. Por isso, le dice, "Yo é soy que el quando Dios apareceu para Moisés no capítulo 3 do Gênesis, lhe disse, eu sou o Deus de teu pai, ou seja, Deus de Amirão, pai de Moisés, y o como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. es el- E como o anjo poderia dizer que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Se é o anjo do Senhor, é porque o anjo do Senhor imagen del Dios de é a imagem do Deus vivo, es el é o corpo angelical de Dios. angelical de Deus. Por eso, aunque en el Antiguo Testamento muchas de E mesmo no Antigo Testamento, muitas pessoas, profetas de Deus, homens de Deus, também disseram que viram a Deus, que falaram com Deus, el cual le dijo como Manoá, a su esposa quando falou com o anjo do Senhor, tener un niño, el o qual disse a Manoá e a sua esposa, a senhora Manoá, que eles teriam um filho, o qual seria Sansão. pensó, E Manoá este varón, pensou, no sabemos quién es. não sabemos quem é este varão. Le pregunta, Então lhe perguntou, ¿cuál qual é es tu nombre? o teu nome? El ángel le dice, porque E o anjo lhe disse, por que perguntas pelo meu nome, es admirable. que é admirável? Y Manoah ofreció Manoá lhe ofereceu um cabrito, Abraham le había ofrecido porque Abraão una vez tinha lhe oferecido um bezerro, había salvado Elohim. e Elohim aceitou. Sabe allí que está Porém, agora sabendo una comida que ali estava um anjo, lhe ofereceu uma comida, ou seja, um almoço ángel le dice, ou um jantar. ¿quieres E o anjo lhe disse, se quiseres ofertar e sacrificar, ofereça-o ao Senhor. y lo trajo preparado? Manoá o trouxe preparado, Sobre la piedra, o colocou sobre a pedra, y el ángel o anjo subió en el fuego subiu pelo fogo
do sacrifício que estava sendo oferecido a Deus. Então Manoá soube que esse era o anjo do Senhor e disse para sua esposa: haveremos de morrer. Isso está no capítulo 13 do livro dos Juízes. Ele disse: haveremos de morrer porque vimos Deus cara a cara. E vocês perceberam que sempre que viam o anjo, estavam vendo a Deus? Estavam vendo Deus no seu corpo angelical. Da mesma forma, quando Cristo disse: quem viu a mim, viu o Pai. Porque estavam vendo Deus no seu corpo de carne, no seu corpo físico, Emanuel, Deus conosco. Assim também, no capítulo 1 de São João, do versículo 1 ao 3, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E também no capítulo 1 de São João, versículo 14, diz: e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que estava com Deus e era Deus se fez carne. Consequentemente, se fez um homem desta dimensão terrena, para realizar a redenção do ser humano. E no capítulo 1, versículo 18 diz: jamais alguém viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o declarou. Ou seja, esse o deu a conhecer. A maneira em que Deus se deu a conhecer desde o Gênesis até o Apocalipse tem sido através do Filho de Deus, do unigênito de Deus, de Cristo. E assim tem sido porque Cristo no seu corpo angelical é a imagem do Deus vivo. E Cristo no seu corpo de carne é a semelhança física de Deus. É por isso que, na vinda do Senhor, isso foi na forma de um homem como os demais seres humanos. E o corpo angelical é semelhante ao corpo de um homem, mas de outra dimensão. Não é um corpo de carne, sangue e ossos. Por isso foi que Deus disse no capítulo 1 do Gênesis, versículos 26 ao 28, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. E criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. A sua imagem, corpo angelical, corpo espiritual. A sua imagem, espírito, como Deus é espírito no seu corpo angelical. E a sua semelhança, isto é, corpo físico de carne, como o corpo físico de Jesus. Assim ele fez o ser humano. Tão simples assim. É importante conhecermos a Deus e cada um de nós conhecermos o que é a pessoa. Alma, que é o que realmente a pessoa é. Espírito, que é um corpo espiritual de outra dimensão. E carne, um corpo de carne para vivermos nesta terra, fazermos contato com Cristo e, consequentemente, com a vida eterna. Para assim garantirmos o nosso lugar na vida eterna, confirmarmos o nosso lugar na vida eterna. Nós estamos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Foi por isso que Cristo disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. E nesse mesmo capítulo 10 de São João, ele disse: e eu as chamo por seu nome. Quer dizer, ele sabe e conhece o nome de cada um dos crentes nele.
porque o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu. E desde quando? Desde antes da fundação do mundo. E se por acaso não nos puseram o nome que temos no céu, você não se preocupe, porque quando tiver o seu corpo novo, terá o nome que Deus colocou no livro da vida do Cordeiro para você. Assim que não há problema algum quanto a isso. É importante nós sabermos estas coisas, porque assim nós conhecemos melhor a Deus, conhecemos melhor a nós mesmos e nos damos conta de que não estamos aqui por mera casualidade, mas por causa de um programa divino no qual estamos inclusos para sermos aspergidos com o sangue de Cristo, para sermos limpos de todo pecado com o sangue de Cristo, sermos batizados na água no seu nome, Ele nos batizar com o Espírito Santo e fogo e produzir um novo nascimento em nós. Recordem o que Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João, do versículo 1 ao 6. Na verdade, eu vos digo que aquele que não nasça do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não compreendeu isso. Aquele que não nasça de novo. Então Nicodemos perguntou a Jesus: como pode-se fazer isso? Porque a pessoa que está interessada em entrar no reino de Deus, ela deseja saber como tem de fazer para entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, isso significa que entrará à vida eterna, entrará no reino de vida eterna, no reino de Cristo. Cristo respondeu para Nicodemos que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Nicodemos tomou as palavras de Cristo de uma forma literal e perguntou: como pode ser feito isso? Pode, por acaso, o homem, já sendo velho, voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Cristo respondeu-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí, explicou-lhe mais claramente e lhe disse: o que sabemos, falamos. Viram? Cristo estava falando de que ele sabe o que tem que se fazer para entrar no reino de Deus. Por isso a pessoa, quando escuta a pregação do Evangelho de Cristo, ela recebe a fé. A fé de Cristo nasce na alma dessa pessoa e ela o recebe como Salvador. É batizada. E o batismo é no nome do Senhor. Cristo a batiza com o Espírito Santo. Essa pessoa nasceu da água, nasceu do Evangelho e nasceu do Espírito Santo e entrou no reino de Deus. Essa é a única forma em que a pessoa pode entrar no reino de Deus, no reino de Cristo. E não existe outra forma para se entrar no reino de Cristo. Por isso é que também em São João, no capítulo 1, a Escritura nos diz assim como nós temos entrado neste reino terreno, neste mundo, e como nós entramos nele? Nascendo nesta terra, através dos nossos pais. Nós tivemos de nascer para estarmos vivendo neste mundo, neste reino terreno. Então observem o que nos diz aqui em São João, no capítulo 1, versículos 11 ao 13. Ele disse: veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. São gerados pelo Espírito Santo, e assim nascem no reino de Cristo. E assim como nós temos nascido neste reino terreno de mortais, num corpo mortal, e como descendentes de Adão e Eva, ambos perderam a vida eterna. Eles não esperaram para serem adotados e perderam a vida eterna. E o que lhes restou foi uma vida temporária. E é isso que nós herdamos fisicamente de Adão e Eva. Vida terrena, mortal e temporária. Mas o segundo Adão, que é Cristo, que está representado no trigo que foi semeado na terra para se reproduzir, ele disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho. Mas se cair na terra e morrer, produz muito fruto. São João capítulo 12 e versículo 24. É importante compreendermos que Cristo é o segundo Adão e a sua igreja é a segunda Eva. Cristo, de etapa em etapa e de era em era, na sua manifestação de amor divino, a sua igreja e com a sua igreja, ele se reproduz em muitos filhos e filhas de Deus. E esses são os grãos de trigo dos quais Cristo falou. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho. Mas se cair na terra e morrer, produz muitos frutos. Produz muitos grãos de trigo, semelhantes ao grão de trigo que foi semeado na terra. Muitos filhos e filhas de Deus. E assim como do trigo, como do grão de trigo, nasce uma planta de trigo, e através dessa planta de trigo, a vida que estava no grão de trigo se reproduz em muitos grãos de trigo. O grão de trigo, Cristo, ao morrer, dele, de Cristo, surgiu a igreja do Senhor Jesus Cristo, através de quem Cristo se reproduz em muitos filhos e filhas de Deus. Tão simples assim. E essa é a descendência do segundo Adão. Essa é a descendência dos filhos e filhas de Deus. Essa é a descendência de seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Foi por isso que Cristo lhes dá o Espírito Santo. Depois lhes dará o corpo físico, imortal, incorruptível, glorificado, semelhante a seu próprio corpo, na ressurreição. E para os que estiverem vivos, na transformação. E essa será a adoção como filhos e filhas de Deus. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 39, disse que essa é a adoção, é a redenção do corpo. Porque esses corpos terão de receber essa parte da redenção, a transformação, para se tornarem imortais, eternos e jovens para toda a eternidade. Por isso, o apóstolo Paulo, um conhecedor desse mistério tão grande, ele nos disse, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, nos versículos 20 e 21, disse: mas a nossa cidade está nos céus, e agora nós somos cidadãos celestiais,
do céu, assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, o nosso Senhor, cidadãos do céu. Assim como nós recebemos a nossa cidadania terrena ao nascermos por meio de nossos pais, ao obtermos o nosso novo nascimento, temos nascido do céu e somos cidadãos celestiais. Já temos a cidadania celestial, porque o novo nascimento não é terreno, mas celestial. E para estas pessoas ele disse: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também sujeitar a si mesmo todas as coisas. E para que Cristo virá no último dia a sua igreja? Para transformar nossos corpos, para que o nosso corpo seja semelhante, conforme a sua semelhança física do seu corpo glorificado. É para isso a segunda vinda de Cristo à sua igreja. Por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo já tem aproximadamente 2000 anos que está esperando a vinda do Senhor para a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e a transformação dos que estivermos vivos, para todos sermos a imagem e semelhança de Cristo, irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, na festa mais importante que jamais foi realizada no céu, para a qual eu fui convidado e eu aceitei esse convite. E quem mais? Cada um de vocês também. E da vinda do Senhor, da ressurreição dos mortos, da transformação dos vivos e do arrebatamento da igreja, é que a carta aos Tessalonicenses nos fala, no capítulo 4, versículos 11 ao 18, também no capítulo 5, versículos 1 ao 11, e primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58. É uma promessa para os crentes em Cristo, de uma ressurreição para aqueles que morreram em Cristo, e uma transformação para os que estiverem vivos no último dia. Lembrem-se de que Cristo ensinou que será no último dia a ressurreição dos crentes nele e a transformação para aqueles que estiverem vivos. E isso será ante a trombeta final, ou seja, a mensagem final de Deus. Portanto, a pergunta de Jó: se o homem morrer, voltará a viver? Claro que sim. Ele mesmo respondeu no capítulo 19, versículo 25, quando disse: eu sei que o meu Redentor vive. E todos nós sabemos que o nosso Redentor, Jesus Cristo, vive e vive num corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível, jovem para toda a eternidade. E Ele mesmo será quem nos transformará e ressuscitará aqueles que morreram em corpos eternos e glorificados. Assim eu continuarei esperando a sua vinda e esperando a minha transformação. E quem mais? Cada um de vocês também. Nós continuaremos esperando e esperando sem desmaiar, sem desanimar, cada dia, com a nossa fé mais firme em Cristo a cada dia, sabendo que cada dia e cada ano que passe é um ano a mais que estamos próximos da nossa transformação. E quando formos transformados, poderemos dizer, como Davi disse no Salmo 17, no versículo 15, onde ele disse: enquanto a mí, veré tu rostro en justicia
estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Disse: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua presença quando eu acordar. Disse: estarei satisfeito quando desperte na tua semelhança. E ele despertou na semelhança, lá na ressurreição dos santos do Antigo Testamento, ressuscitou na semelhança de Cristo num corpo novo e com um corpo eterno. E os crentes em Cristo despertarão na semelhança de Cristo na ressurreição. E aqueles que estivermos vivos despertaremos num novo corpo que Ele nos dará com a nossa transformação. Nós seremos transformados em corpos imortais, incorruptíveis e glorificados e jovens para toda a eternidade. O corpo que Ele desenhou para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também, desde antes da fundação do mundo. E nós o veremos. Veremos como será esse corpo. E quando estivermos no novo corpo, diremos: quão bem me sinto neste corpo. Era este o corpo que eu necessitava. Um corpo à imagem do corpo glorificado de Cristo, o nosso Salvador. O mundo não tem futuro, porém os crentes em Cristo têm um futuro eterno tão grande que nós estamos tão agradecidos a Deus por Cristo nosso Salvador, porque as cordas nos caíram em lugares deleitosos e é grande a herança que nos correspondeu. Os crentes em Cristo têm a maior bênção e o maior privilégio que um ser humano pode ter. Portanto, firmes na fé de Cristo até obtermos a vitória, até obtermos a nossa transformação. E se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, a fé de Cristo nasceu no seu coração enquanto escutava a palavra, pode recebê-lo como seu Salvador. E nós estaremos orando por você, para o qual você já pode chegar até aqui na frente, e nós estaremos orando por você. Cristo já falou ao seu coração, por meio da pregação do Evangelho. A fé de Cristo já nasceu no seu coração. E agora a outra parte corresponde a você. A fé vem pelo ouvir a palavra. E com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Agora corresponde a você fazer a sua confissão pública da sua fé em Cristo e da fé de Cristo em você para a sua salvação e vida eterna. Aquele que crer e for batizado será salvo. Cristo disse em São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Portanto, escutar o Evangelho e receber Cristo como seu único e suficiente Salvador é uma questão de vida eterna. Não existe outro caminho até Deus. O próprio Cristo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Não existe outro caminho a Deus. Não há outro caminho que leve a pessoa até Deus. Somente Cristo é o caminho. Não existe outra verdade. Somente Cristo é a verdade. Não há outra vida. Somente Cristo é a vida eterna. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Cristo tem a exclusividade da vida eterna. Por isso, na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 10 ao 13, diz: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, ou seja, o que tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Ou seja, muitas pessoas dizem, o que algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, Cristo disse diferente. os apóstolos dizem diferente. Os apóstolos também disseram diferente a essa ideia que algumas pessoas têm Llevan a Dios. quando pensam que todos os caminhos levam a Deus. Solamente Cristo Só es el Cristo camino, é o caminho. es el camino hacia Dios, es el O que caminho até Deus é o caminho lleva a cada persona que que leva recibe cada pessoa a como su Deus. Salvador, porque Cristo es Cada pessoa que o recebe como seu Salvador, porque Cristo y el ser humano. é o intercessor entre Deus e o ser humano. Cristo es Cristo nuestro é o Padre, nosso parente redentor. Cristo Cristo es nuestro é o nosso Salvador. Cristo Cristo es é el sumo o sumo sacerdote do templo celestial. Él es Ele é Melquisedec. Melquisedeque no céu. Es importante É importante tener a Cristo acá termos Cristo en el alma, en el bem aqui corazón, na alma, no nosso coração. sobre toda cosa guardada. Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Estando Cristo aquí en el E corazón, Cristo estando aqui no nosso coração, hermano, la vida eterna, o qual é a vida eterna, daí porque cuando Cristo es colocado en el corazón, Él le da procede a vida eterna para o ser humano. Porque quando Cristo é colocado no coração, ele dá a vida eterna para a pessoa. para personas que Vamos estar em pé. están viviendo las Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram también pueden venir los niños aos pés de Cristo e aquelas que estão que vindo. están en otras naciones. As crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem chegar aos pés de Cristo. E aquelas que estão em outras nações também podem continuar chegando aos pés de Cristo, nosso Salvador. Lembrem-se de que não há outro caminho que leva a Deus. Somente Jesus Cristo. Não há outra vida senão Vida eterna. Cristo, a vida eterna. Y Él es el único que puede otorgar Ele é o vida único que eterna pode al ser humano. conceder vida eterna para o ser humano. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Elas me seguem. Eu as conheço e eu lhes dou a vida eterna. Es el único que Ele é o único que dá a vida eterna para o ser humano, a las ovejas para as ovelhas que o Pai lhe deu, para que ele as busque e lhes dê a vida eterna. porque el Hijo del Hombre vino Porque, a buscar para que o Filho do Homem veio? lo que se había perdido. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se El ser perdido. humano O ser humano en el huerto del Edén se perdeu se había perdido lá no Jardim do Éden. y Cristo vino E en Cristo, segundo o lugar, segundo Adão, veio para buscar lo que se había o que perdido, havia se para perdido, darle para vida eterna, lhe dar a produciendo vida el eterna, nacimiento. produzindo o novo nascimento na pessoa. Todos queremos Todos nós queremos viver vivir eternamente, eternamente. para lo cual tenemos que tener Para isso, temos que ter a vida eterna. y el que tiene vida eterna para darle al ser E humano quem es tem a vida eterna para concedê-la ao ser humano é Jesus Cristo, o nosso Salvador. mientras vivimos en estos E enquanto nós vivemos nesses corpos mortais, para nós temos que aproveitar esse tempo para obtermos a vida eterna através de Cristo, nosso Salvador. Porque o ser humano não sabe quantos anos viverá nesta terra. días, Algumas pessoas vivem dias, meses, poquitos años, pouquinhos anos. algunos mueren siendo Outras pessoas morrem sendo crianças, jovens, ou já adultas ou anciãs. y usted no sabe E você não sabe a qué edad em que idade partirá desta terra. Portanto, é necessário ter garantido o nosso futuro eterno com Cristo, no seu reino eterno. el tiempo que Dios nos ha dado O tempo que Deus nos deu para estarmos nesta terra é para recebermos damos a Cristo Cristo Salvador, como nosso Salvador. lavados con la sangre de Cristo de todo É para sermos lavados de todo pecado com o sangue de Cristo, sermos batizados na água no seu nome, de fuego, Ele nos batizar com Espírito Santo e fogo, y luego produzir um novo nascimento em nós, e assim en el reino nascermos no reino eterno de Cristo com a vida eterna. se nace en el reino de Cristo, se nace a la vida eterna, Assim se nasce no reino de Cristo, na vida eterna. nuevo nacimiento Esse é o novo nascimento que Cristo dá, da que Ele produz na pessoa, por medio por meio do seu Espírito. con nuestro hermano
com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, ojos cerrados, com os nossos olhos fechados. Celestial, vengo a ti en el Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. presentes o en otras, Estão aqui presentes e em outras nações. recíbelos en tu Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, predicación de eu escutei a pregação do Teu Evangelho en mi corazón, e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. creo en ti con Creio em Ti com toda a minha alma. creo en tu primera venida, Creio na Tua primeira vinda. y creo en tu nombre Creio no Teu nome como el único nombre como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. creo en tu muerte E en la creio cruz na del Tua Calvario, morte na cruz do Calvário, como el sacrificio de expiación como o sacrifício da por expiação nuestros pecados. pelos nossos pecados. Reconozco Reconheço que soy pecador que sou um pecador y que necesito e que un Salvador. necessito um Salvador. Doy testimonio público Dou testemunho público da minha fé em Ti. y te recibo E eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. te ruego perdona Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. que produzas o novo nascimento em Cuando mim, yo sea bautizado, logo depois que eu seja batizado na água no Teu quiero nome. nacer en tu reino, Eu quero nascer no Teu reino. quiero vivir Eu eternamente. quero viver eternamente. Haz una realidad Faças en mí, da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário es para mí, uma realidade em mim. te lo ruego, Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Cristo le ha recibido, Cristo lhes recebeu, ustedes han escuchado porque vocês escutaram Cristo o Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu em suas almas estando dando testimonio e estiveram dando testemunho la fe de Cristo, da fé de Cristo em suas almas, recibiéndolo como aceitando-o suficiente como seu único e suficiente Salvador, testimonio dando testemunho para a salvação. Portanto, ustedes me dirán, vocês me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. ¿cuándo me Quando pueden bautizar? podem me batizar? Pregunta Essa é a pergunta de cada um de vocês que estão aceitando Cristo, único y suficiente Salvador. que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ser bautizados y Vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. persona recibe a Cristo Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. ministro sobre la Quando o ministro a submerge nas águas batismais, ela tipologicamente, simbolicamente está sendo sepultada. y cuando lo levanta E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Tão simples assim. por eso en el bautismo en agua, Por isso, no batismo na água, la persona se está a pessoa está se identificando com Cristo, en la muerte de Cristo, na morte de Cristo, en la sepultura de no Cristo seu y sepultamento en la resurrección de Cristo. e na sua ressurreição. Todo eso está Tudo isso representado en el bautismo. está representado no batismo na água. E, por isso, o batismo na água é tão importante, Somos porque nós somos batizados na sua morte, sepultados. no seu sepultamento e na sua ressurreição. Es que así como en Adán, Porque, assim como simiente em Adão estava a semente que povoaria o planeta Terra, fue Adão foi a primeira semente humana humana que fue colocada en la tierra. colocada na Terra. Y luego E depois, encontramos que encontramos que el segundo Adán Cristo, o segundo Adão, es la semilla, la simiente
é a semente para uma nova criação, para uma nova criação, uma nova raça uma nova raça com vida eterna que Deus que Deus estaria criando e trazendo à existência. E agora encontramos E podemos ver que, que assim como em Adão estavam todos os seres humanos representados lá em Adão, também em Cristo, todos aqueles que formariam a igreja, essa nova raça com vida eterna, todos estávamos representados nele. em Abraão, E como em Abraão estavam Isaac, Isaac, Jacob, Jacó, Levi. Levi, por isso é que São Paulo, no capítulo 7 da carta aos Hebreus, ele disse que quando Abraão dizimou a Deus, Levi, que estava nos lombos de Abraão, Levi, que estava nos lombos de Abraão, também estava dizimando a Deus. E Levi não tinha nascido. Nem o pai de Levi, Jacó, tinha nascido. E nem o pai de Jacó, Isaac, tinha nascido. E a Escritura diz que Levi estava nos lombos de Abraão. Nós estávamos em Cristo. Por isso é que, ao aparecermos aqui nesta terra, ouvimos a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Também diz, eu as chamo pelo seu nome. E ainda disse, também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazê-las, ouvirão a minha voz. Haverá um rebanho e um pastor. O rebanho é a igreja, o pastor é Cristo, e as ovelhas somos nós. Tão simples assim. Nós estávamos todos em Cristo e com Cristo. Por isso nós somos sementes de Deus, filhos e filhas de Deus, por meio de Cristo, Filho de Deus. Somos descendentes de Deus por intermédio de Cristo. A imagem e semelhança de Deus. Essa é a meta de Deus, com todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, os quais são trazidos por Deus para viverem nesta terra, cada um no tempo que lhe corresponda. Você e eu não escolhemos viver nesse tempo. Foi Deus quem escolheu nos enviar à terra neste tempo. E graças a Deus que não vivemos no tempo em que os lançavam aos leões. Mesmo que hoje em dia é mais difícil. Porém, não há tanto risco de que um leão nos coma. Mas este é um tempo de luta espiritual, mental, em que temos de obter a vitória nessa luta, mantendo-nos firmes em Cristo, bem agarrados, como Jacó se agarrou do anjo até que recebeu a bênção dele. E nós, bem agarrados de Cristo, no anjo do pacto, do qual Jacó se agarrou, até que sejamos abençoados com a nossa transformação. E depois os problemas se acabarão. Todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Lembrando que Ele é o segundo Adão. E nós somos descendentes do segundo Adão. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como cidadãos celestiais. Deixo o ministro Maurício Vivas
para que ele lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor. Si el hombre muriera, Se o homem morrer, voltará a viver? Claro que sim. Cristo lo dijo, Cristo O mismo próprio dijo, Cristo "Comer disse comida", isso. Aquele que esteja morto, dijo, viverá. "Ustedes a reverendo Mauricio Deixo Vivas, com vocês aqui o reverendo Maurício Vivas para que eles mostrem como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e guarde, fortalezca que lhes fortaleça grandemente, y lhes abra as Escrituras e o entendimento para compreenderem as Escrituras, a palavra do Senhor, e cada dia estarmos mais firmes em Cristo, o nosso Salvador. les bendiga y les Deus lhes abençoe e guarde. en el nombre No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.